Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios. Olá, bom dia. Começa agora pela Santa Cecília TV uma nova edição do Jornal em Foque. E nesta terça-feira, dia 3 de junho, nós estamos recebendo com muito prazer o diretor executivo da Agência Metropolitana, AGEM, o ex-deputado estadual Marcelo Bueno, e o colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. Vamos conhecer agora as manchetes de hoje com a colega jornalista Paula Paparelli. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. O Jornal Tribuna traz a manchete: Copa reforça a segurança na região. Na Folha de São Paulo, há 10 dias da Copa, aeroportos de 11 sedes têm falhas. No Estadão, caso Alstom faz Suíça romper ajuda ao Brasil. No Santa Portal, classificado, Lelo não descarta poupar jogadores contra o São Bernardo. No site do BocNews, ETECs divulgam locais de prova. No G1 Santos e região, corpo de zelador desaparecido em São Paulo é encontrado em Praia Grande. E no portal da UOL, há 10 dias do início da Copa, aeroportos de 11 sedes ainda têm falhas. Chico. 8 horas e 6 minutos e este é o Jornal em Foque pela Santa Cecília TV. Muito bem. E há exatos 30 anos, Santos voltava a eleger o seu prefeito, depois de 16 anos, longos anos de intervenção federal. Em 3 de junho de 1984, uma eleição solteira, uma eleição única em todo o Brasil, 11 candidatos disputaram a prefeitura e a eleição foi vencida pelo saudoso prefeito Oswaldo Justo, do PMDB. As nossas homenagens, portanto, a todos os democratas, a todos os santistas que lutaram muito pela reconquista do direito de eleger o prefeito, o que estamos fazendo tranquilamente, democraticamente, há 30 anos. Mas no programa de hoje, o nosso tema é exatamente o desenvolvimento estratégico da região metropolitana da Baixada Santista, já que na última semana a Agência Metropolitana apresentou este plano de desenvolvimento com metas, diretrizes e ações até 2030, portanto nos próximos 16 anos. 4 eixos temáticos fundamentais compõem esse plano, esse estudo que foi desenvolvido pela empresa GeoBrasilis, contratada pelo governo do estado de São Paulo. Mas os eixos são habitação, saneamento, desenvolvimento econômico e mobilidade urbana. 26 objetivos muito bem delineados estão previstos nesse plano para serem cumpridos até 2030. Nós vamos debater muito esse plano estratégico no programa de hoje com o nosso convidado, o diretor executivo da AGEM, o ex-deputado Marcelo Bueno, e também com o colega jornalista Rodolfo Amaral. Mas tudo isso assim que a Paula Paparelli informar a previsão do tempo e o movimento de balsas e estradas para hoje. A previsão para essa terça-feira é de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva para hoje, segundo informa o Climatempo. A temperatura varia entre 12 e 18 graus em Santos. As ondas não passam de meio metro nas praias da região. E as estradas? Segundo a Ecovias, um acidente bloqueia totalmente a pista norte da Anchieta, na altura do quilômetro 52. Não há informações de vítimas. O trecho já seguia sentido litoral porque a pista sul está fechada para obras. A operação em vigor no sistema Anchieta Imigrantes é a 5x3. A pista norte da Imigrantes segue sentido São Paulo e a pista sul da Imigrantes sentido litoral. As rodovias Padre Manuel da Nóbrega e Cônego Domênico Rangoni apresentam trânsito normal. Balsas. A travessia entre Santos e Guarujá opera com 7 embarcações. O tempo de espera é de 10 minutos. Guarujá-Bertioga opera com uma embarcação e o motorista aguarda 20 minutos na fila. Participe do Jornal em Foque, envie sua pergunta pelo Facebook, Twitter ou por e-mail, je@enfoquecom.com.br. A reapresentação do programa vai ao ar hoje às 5 horas da tarde. Ou acesse youtube.com/enfoquejornal. Chico. Muito bem, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. A
Unisanta, mais uma vez entre as melhores universidades do país, pelo Guia do Estudante 2013 da Editora Abril. Na região, é a universidade com maior número de cursos avaliados pelo Guia do Estudante, com a excelente nota 4. A Unisanta foi incluída no seleto grupo de excelência do MEC, no qual estão apenas 9% de instituições de ensino superior do país. Todos os cursos da Unisanta com excelentes conceitos do MEC. Uma grande vitória pelo esforço de funcionários, professores, alunos, ex-alunos e diretores. Universidade Santa Cecília, excelência em educação. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Campeonato Paulista é na Santa Cecília TV. Só aqui você assiste os jogos dos times da nossa região. Acompanhe a classificação dos times e notícias do futebol no santaportal.com.br. Campeonato Paulista é emoção do começo ao fim, exclusivo. Realização Federação Paulista de Futebol. Apoio Nita Alimentos. Leve momentos deliciosos para sua casa. Atri Fiat em Santos e São Vicente. Plano de assistência familiar. Ozan, em respeito a você. Presente em toda a Baixada Santista. Promoção Sistema Santa Cecília de Comunicação. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 3 de junho, e hoje recebendo com muito prazer o diretor executivo da Agência Metropolitana, AGEM, que é o braço executivo do Condesb, o ex-deputado Marcelo Bueno, e um colega jornalista, consultor econômico e ex-secretário de Finanças da Prefeitura de Santos, Rodolfo Amaral. E agora nós vamos ver o VT, a reportagem do programa de hoje. Paula. Parte dos coletores de lixo da Terracom cruzaram os braços nessa segunda-feira. Eles pedem reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Foram afetadas as cidades de São Vicente, Praia Grande, Cubatão, Guarujá e Bertioga. A reportagem é de Felipe Gôngola. Ainda era possível ver o lixo de ontem nas ruas de São Vicente. Hoje não houve coleta na cidade. Os caminhões estavam estacionados na garagem da Terracom e os trabalhadores de braços cruzados. O maior motivo mesmo é a questão do piso. Não é nem a porcentagem que eles estão oferecendo. O piso dos trabalhadores hoje da limpeza urbana é o mais baixo da região e até mesmo do estado de São Paulo, que é o piso mínimo de R$ 755. Nós estamos pedindo um piso mínimo de R$ 1.000. Por determinação da Justiça, agora à noite, 3 caminhões vão para as ruas da cidade. Além de São Vicente, a Terracom atua nas cidades de Bertioga, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Nessas, os trabalhos foram num ritmo mais lento, com apenas parte da equipe. Em Guarujá, o caso mais grave, com a interrupção dos serviços de reforma do estádio municipal, que essa semana recebe a seleção da Bósnia para a Copa do Mundo. O estádio, além do piso salarial para toda a categoria, há a questão dos desvios de funções também. Nós temos hoje em cerca lá de 100 trabalhadores, onde esses trabalhadores estão fazendo recapeamento da pista e várias outras funções que não concede ao trabalho deles. A paralisação se estende até amanhã, quando acontece durante a tarde uma reunião entre o sindicato e o Tribunal Regional do Trabalho em São Paulo. Aí está a reportagem e hoje à tarde, portanto, acontece essa reunião no Tribunal Regional do Trabalho no sentido de chegar a um denominador comum, chegar a um entendimento, o que é muito importante já que coleta de lixo é um serviço essencial. O importante é que se chegue a um consenso entre os trabalhadores, a empresa, evidentemente, num encontro mediado pelo Tribunal Regional do Trabalho e que se chegue a bom termo. Mas o nosso tema hoje, deputado Marcelo Bueno, é a questão do planejamento estratégico e a AGEM, a semana passada, há alguns dias, apresentou a toda a comunidade da nossa região um plano de desenvolvimento estratégico para a Baixada Santista com ações previstas até 2030. Eu gostaria de iniciar essa entrevista, essa conversa, deputado Marcelo Bueno, perguntando ao senhor o seguinte: em que medida esse plano, desenvolvido agora por essa empresa, enfim, apresentado recentemente, se diferencia de outros planos também
já apresentados à região metropolitana da Baixada Santista pela própria AGEM, em outras gestões, pelas próprias prefeituras e por empresas do Estado, do governo do Estado de São Paulo. Em que medida isso se diferencia? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Chico. Bom dia, Rodolfo. Uma alegria muito grande estar com você nessa manhã. Pois não. Primeiramente, né, quero fazer aqui um agradecimento público, né, a toda a equipe da agência, a todos os envolvidos, entrevistados, as secretarias do Estado, as secretarias municipais, as prefeituras municipais, que ao longo desses 10 meses de trabalho de plano, né, na coleta de informações, contribuíram para o sucesso dele, da entrega dessa nossa cartilha orientativa no último dia 28 de maio, né, lá no Teatro Guarani. Então, foi um marco na história da agência e hoje a gente começa uma nova etapa. O ciclo de coleta de informações já fechou, agora a gente inicia o outro, que é a implementação daquilo que é proposto, né, daquilo que foi proposto no plano, nesses 4 principais eixos que você mencionou no início do programa: habitação, mobilidade, saneamento básico e desenvolvimento econômico. Sim. Bom, o que o plano diferencia dos demais, né? Cada época, né, em cada período da história da Baixada, nós vivemos aí um determinado ponto de equilíbrio. Sim. Né? E hoje, né, em 2014, nós chegamos a mais um deles, né? O Estado de São Paulo, ele se consolida como um planejador regional. Ele dá força, ele dá condições para as regiões metropolitanas e administrativas pensarem no seu planejamento. E a Baixada Santista sai um pouco na frente das demais regiões. Ela se planejou, né, de uma maneira integrada, de uma maneira sólida para os próximos 16 anos. Qual a diferença dos outros planos? Nós estamos somados, unidos intrinsecamente com o plano da macrometrópole paulista, que tem um planejamento até 2040. E também na consolidações da legislação para que a nossa região também se fortaleça, não apenas institucionalmente, mas também como região atrativa para o desenvolvimento do país. Muito bem. Rodolfo Amaral, bom dia, obrigado. Como é que você avalia esse plano, Rodolfo? É mais um plano ou esse registra avanços? Bom, em primeiro lugar, bom dia a você, Chico, ao Marcelo, ao telespectador, ao Paulo. Chico, primeiro, eu já disse aqui, já foi me perguntando no programa recentemente aqui, eu não conheço o conteúdo detalhado ainda desse plano, não vi, não li as suas páginas, fica difícil comentar. O que eu li foi o que saiu na imprensa, o jornal Tribuna publicou um caderno com opiniões de prefeitos. Eu confesso que sobre a Baixada Santista, perdi as contas de quantos planos eu já fiz. Só na Tribuna, nos últimos 2 anos, outro dia eu estava fazendo um cômputo, nós publicamos, entre séries de matérias analíticas, 98 páginas de jornal, né? Mais do que um jornal Estadão de domingo, né? Agora, pelo que eu li até agora, me pareceu que partiu muito mais do ponto de vista conceitual do que propriamente da forma com que eu concebo como tenha que ser um plano. Porque na medida em que você estabelece uma série de medidas que estão necessariamente vinculadas com a correlação com parceiros esses, seja o governo do Estado ou seja o governo federal, a implementação fica um exercício, tá, vamos dizer assim, de futurologia. E eu vou ser pontual. Eu vi uma reportagem do Marcelo, num outro programa de televisão, falando de um desses eixos que era o da habitação, e pontuando algo que nós já falamos disso aí há algum tempo, que é a quantificação do tal do déficit habitacional da Baixada. Porque dependendo do conceito de déficit que você tem, você agrega os imóveis, as famílias que estão em imóveis alugados, outros são só em favela, então depende de conceitos mais de natureza técnica. Mas há um certo consenso de que nós temos aí um déficit da ordem de 80 mil, tá, unidades. Vamos partir que esse número seja verdadeiro e que nós tivéssemos a disponibilidade de áreas. Eu trouxe aqui um levantamento da CDHU, Chico, desde que ela foi constituída, né? Você lembra lá, você falou dos 30 anos do Oswaldo Justo, que coincidia lá com o governo Quércia, você lembra? Que foi o criador daquele fundo de habitação. Na verdade, o criador dessa lei.
Nesses 30 anos de existência da CDHU, foram viabilizadas na Baixada Santista, está aqui o relatório, o documento oficial, 25 mil unidades habitacionais. E isso considerando que 10 mil delas estão em Cubatão por causa do projeto recente aí do governo de remoção da Serra do Mar. Caso contrário, seria muito menos. 25 mil unidades habitacionais em 30 anos. Se nós fôssemos na mesma velocidade, nós precisaríamos de 100 anos para cobrir esse déficit. Então, em 2030, isso se nada, certo? Se nenhuma demanda surgisse dentro desse conceito. Então, eu acho que quando a gente vai avaliar essas questões, eu não estou fazendo aqui, eu gostaria de deixar claro o seguinte, eu não queria ser antiético de fazer críticas à empresa que realizou as reuniões, aos grupos técnicos que realizaram. Eu só acho que a gente precisa juntar as pontas, tá? Porque quando a gente fala, por exemplo, do governo do Estado de São Paulo, e com todo o respeito que eu tenho ao governador Alckmin e à sua equipe, aos seus 20 anos do PSDB no Estado de São Paulo, a gente não pode esquecer que o governo do Estado de São Paulo passa por dificuldades financeiras tão sérias quanto qualquer cidade aqui da Baixada Santista. Vamos deixar claro isso. O que o governo nos últimos 20 anos pagou de juros, o governo do Estado de São Paulo pagou de juros da sua dívida pública foi mais do que o governo do Estado de São Paulo investiu. E ainda assim a dívida cresceu em 150 bilhões de reais. Se a gente ficar toda hora achando que o governo do Estado vai ajudar, certo? Fica difícil. Então, eu queria exatamente perguntar, aproveitar o ensejo de perguntar para o Marcelo, se esse plano, que conceitualmente ele me parece ser interessante, se ele vai ter estes desdobramentos de viabilidade de cada uma das suas metas. Porque, por exemplo, eu estou citando aqui a habitação, mas daqui a pouco nós vamos falar sobre saneamento e tal, a gente vê perspectivas muito sombrias, até porque não se foi feito, e eu falo isso pelo menos há 15 anos, não se foi feito com realismo ainda na nossa região, na área habitacional, que eu chamaria de um inventário de áreas, certo? Quanto se tem de terrenos em cada uma das cidades da região. Sim. E mais do que isso, onde estão esses terrenos, de quem são esses terrenos e qual a potencialidade de ocupação. 3 vezes a área do terreno, 4, 5 vezes, enfim, essa quantificação me parece fundamental. Marcelo. Bom, sem dúvida o eixo de habitação foi um dos mais críticos, sem dúvida, um dos mais críticos do plano, do estudo, né? Nós tivemos primeiro que coletar informações, Rodolfo, dos retratos dos municípios da Baixada. Primeira coisa, sabermos exatamente o que cada município tem de déficit habitacional, né? Não apenas ouvir o número, eu tenho 20, eu tenho 30, eu tenho 50, não. Nós fizemos um apanhado disso, conversamos com todos os municípios e confrontamos esses números com a própria Secretaria de Habitação. E chegamos, né, a 100 mil. Ao número... Não, 100 mil se nós, a 2030... Chegar a 100 mil. Se nós permanecermos nesse ritmo de aplicação de recursos, nesse eixo de habitação. Mas hoje temos em torno de 70 e poucos mil, não tanto 80, mas entre 70 e 75 mil, acho que é um número exato do nosso déficit habitacional hoje. Então, esse programa, esse plano, ele primeiro deu um retrato do que é hoje. Um retrato frio, bem frio da situação habitacional na região. Não maquiamos números, superdimensionamos números, subdimensionamos, exatamente. Não, foi um retrato frio do que acontece com a Baixada. E o próprio governador foi muito claro conosco quando ele falou do plano. Porque satura-se a aplicação de planos, a gente sabe disso, né? Mas a Baixada, ela precisava de um norte. Ela precisava olhar um pouco para frente, juntar todos esses planos de investimento, as orientações que cada município tem. Nós temos uma vantagem em relação a outras regiões. Nós já estamos consolidados. Nós já vivemos uma metropolização, né, em termos territoriais e também em termos de vida, né? O cidadão da Baixada, o morador aqui, já se considera, né, morador de uma cidade chamada Baixada Santista. Inclusive, eu publiquei um artigo sobre isso no jornal A Tribuna. Nós somos um complexo. E outra, até o nosso plano de mobilidade, de aplicação de recursos no governo federal, está sendo aplicado como uma região só.
uma cidade só, não apenas 9 municípios, fatiados como as outras demais têm, as outras demais regiões são. Então, em termos de habitação, nós primeiramente pegamos todos esse apanhado de informações, peneiramos, depuramos e aplicamos no plano. Daqui para frente, nós temos uma meta, um objetivo, como ele disse. Em 16 anos, nós precisamos aplicar esses recursos de maneira efetiva. Né? Se você está dizendo, se os números que estão foram fornecidos pela CDHU são oficiais, eu acredito que sejam, isso precisa mudar daqui para frente. É esse o intuito do plano. Não sei se nós conseguiremos construir 100 mil unidades até 2030. É um número ambicioso. Em 3 cenários possíveis, aquele que é o pessimista, o regular e o otimista, a nossa intenção é ficar acima do regular. O otimista é 110 mil unidades, é aquilo que extrapola qualquer intenção de governo, aquilo Sim. que é mais do que o real, né, o sonho. Mas nós sabemos que o número de invasões, o número de assentamentos precários, ele cresce numa velocidade muito superior às ações de governo, isso independente do seu partido. Verdade. Né? Então, o que nós fizemos? Nós demos um retrato frio para os municípios e para o Estado. E consolidamos a agência como o verdadeiro planejador da região. Esse é o nosso papel, além de meio de planejar a região, viu, Rodolfo? Essa foi a nossa intenção primordial. E também nos demais eixos, à medida que nós cheguemos às conclusões necessárias para a aplicação dos recursos provenientes do Estado e da iniciativa privada. Agora, Marcelo, diante dessa realidade, por exemplo, você fez referência agora que as demandas são crescentes, por invasões, enfim, e o próprio crescimento populacional, as demandas são cada vez mais crescentes. Qual é a garantia que se tem de que daqui a 4 ou 5 anos não será necessário ser feito um novo diagnóstico em função dessas demandas que surgirão nesse período? Um novo diagnóstico eu não acredito que a gente precise fazer, até porque a entrega desse trabalho, ele prevê um monitoramento constante. Sim. Não apenas pela agência, mas também pelo Conselho de Prefeitos, pelo CONDESP. Isso vai ser apresentado, a nossa proposta vai ser apresentada na próxima reunião do dia 24 desse mês desse mês de junho. Sim. Então nós vamos apresentar aos prefeitos uma proposta de unificação de forças, se assim a gente pode dizer. Nós trabalharemos juntos, agência e prefeituras, monitorando constantemente todos esses 4 eixos e até ampliando, se for o caso. Existem políticas específicas que dificilmente você consegue colocar num eixo de estudo. Saúde, por exemplo. Saúde, você tem políticas voltadas, tanto do governo federal, do governo estadual, que tem colegiados específicos que estudam o melhor investimento na área de saúde, diferente de mobilidade. Mobilidade é um assunto em pujança, um assunto que é relevante em todas as rodas de conversa por conta dos constantes travamentos de tráfego que nós temos na região. Então, o que nós podemos dizer? Que o monitoramento permanente vai tolir um pouco essa ideia de que daqui 5, 6, 7 anos... Vamos ter um novo plano. Sim. Nós temos que apresentar à sociedade, isso faz parte do nosso trabalho, isso está na cartilha orientativa e o governo do Estado já tem essa ciência que em 2015 nós precisamos passar uma prévia daquilo que entregamos para aquilo que está acontecendo. Então, 2015, primeiro cenário, 2020, 2026 e 2030. Em 2026, a nossa região completa 30 anos. Então, é uma data importante. Para nós, 2026 é a data, é o ano que nós teremos já um retrato aí, já de mais de 12 anos. Vai se fazer um balanço, evidentemente, sem daquilo dúvida. que se conseguiu, em 2014. daquilo que se avançou. Eu sou muito otimista nisso. Nós temos avançado nesses últimos 30 anos, nesses últimos 15 anos de AGEM, quase 18 de região metropolitana, e até lá, com quase 30, vamos avançar bastante. Eu vou deixar o comentário e a próxima pergunta do Rodolfo, o próximo bloco, viu, Rodolfo? Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida para o Jornal em Foque.
Realize seu sonho do ensino superior. Faça o vestibular da Universidade Santa Cecília em ensino à distância. Cursos de pedagogia, gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing, processos gerenciais e segurança pública. Vestibular Universidade Santa Cecília em ensino à distância. A menor distância entre você e o mercado de trabalho. Informações 3202-7101. Inscreva-se já. www.unisanta.br/vestibular. O novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal BocNews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. O programa Mais Médicos já levou mais de 6 mil médicos para todo o Brasil. Até março serão mais de 13 mil no total. Além disso, estão sendo criadas novas vagas nos cursos de medicina e especializações. O programa Mais Médicos, para mim, significa bastante experiência, porque a gente trabalha atendendo todos os tipos de pacientes. Veja se o Mais Médicos está chegando à sua cidade. Ligue 136 ou acesse o site e saiba mais. Mais Médicos para o Brasil, mais saúde para você. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, dia 3 de junho. Nós estamos ao vivo e recebendo hoje, com muito prazer, o diretor executivo da AGEM, Agência Metropolitana, o braço executivo do CONDESB, o Conselho da Região Metropolitana da Baixada Santista, o ex-deputado Marcelo Bueno e também o colega jornalista, consultor econômico, Rodolfo Amaral, que vai fazer um comentário e em seguida perguntar ao nosso convidado. Rodolfo, por favor. Bom, Chico, primeiro, comentando o que o Marcelo disse anteriormente, a impressão que se dá é que o Marcelo está acreditando que o PSDB fica mais 16 anos no governo. Porque se ganhar qualquer um dos adversários, eu diria que em janeiro do ano que vem esse plano já muda completamente de coloração. Mas eu queria questionar algumas coisas. Primeiro, porque a gente não pode ser negativista, mas a gente tem que ser realista. Eu já tive a oportunidade aqui de entrevistar, por exemplo, até recentemente, agora deputado, sempre deputado, mas antes secretário de Meio Ambiente, o Bruno Covas, que em março do ano passado o governo do estado tinha apresentado a versão final aí da regulamentação do gerenciamento costeiro da Baixada Santista. E várias coisas ocorreram nesses últimos anos, entre as quais eu sempre cito a criação do Parque Estadual da Restinga, em Bertioga, com 93 quilômetros quadrados de extensão. E o Bruno Covas, certamente, como ex-secretário do Meio Ambiente, acha aquilo maravilhoso, lindo, aquela coisa contemplativa. Aí o governador do estado de São Paulo chega aqui e diz o seguinte, que vai mandar o secretário de Habitação, Silvio Torres, para procurar área na Baixada Santista onde vai construir isso. Porque, Marcelo, a gente faz planos e estudos da Baixada Santista há 30 anos. Eu queria lembrar o seguinte, eu já disse isso nesse programa também. O crescimento nos últimos 40 anos, a Baixada Santista, de forma linear, cresceu a razão de 10 mil domicílios por ano. Ou seja, em 40 anos, 400 mil domicílios. Isso é um fato. Associando a essa necessidade, você imagina o que nós precisaríamos de áreas. Mas a habitação já me dou por convencido. Um dos outros eixos aqui é saneamento. Por exemplo, o marco regulatório do saneamento, que é uma lei federal, é de 2007. No primeiro momento, deu 3 anos para os municípios executarem o seu plano municipal de saneamento. Os municípios, a grande maioria, não executou. Aí se deu mais 3 anos, prorrogou por mais 3 anos, para 2013. Certo? A maioria dos municípios, no Brasil, inclusive, mais de 70% dos municípios não realizaram. A Sabesp, em 2009, fez um calhamaço de estudo, contratou a Concremate para fazer um estudo, que vocês devem ter utilizado os dados do estudo dele, um para cada cidade, prometendo universalização até 2018. Agora, em 2014, a Sabesp cortou 700 milhões dos seus investimentos por falta de recursos. Os municípios sequer terminaram, vários deles aqui da região, sequer terminaram o seu plano municipal de saneamento. Nenhum deles ainda, um ou dois só, manifestou, inclusive Santos
está discutindo em audiência pública se vai ou não fechar com a Sabesp o saneamento. Tá? Eu tive aqui também nesse programa com o prefeito Paulo Alexandre, que naquela ocasião nós fornecemos até dados dos últimos 17 anos quanto a Sabesp faturou no município de Santos, porque nem essas informações os municípios têm. Eu sempre digo que a Sabesp fatura 650 milhões de reais por ano na nossa região e o governo do estado, em nenhum documento que ele publica, ele diz isso, certo? A gente consegue essas informações através do site do Serviço Nacional de Informações de Saneamento. Mas eu te pergunto, qual é a visão que se deu para saneamento? Primeiro, qual foi a lógica desse trabalho? A Sabesp continua? A Sabesp vai fazer um acordo individual com toda a região? A Sabesp vai ter um plano regional para, se ela for continuar concessionária, seguir rigorosamente? Por quê? Porque o próprio trabalho dela, a gente vê que ela não vai mais cumprir. A universalização do serviço em 2018, prometido a cada um dos municípios, não vai acontecer, isso já é um fato. Quer dizer, quais foram os parâmetros que nortearam a elaboração desse trabalho na área de saneamento? Bom, nós tivemos infinitas reuniões com, se assim posso dizer, né, redundante, claro. Mas nós tivemos muitas reuniões com a Sabesp, também com os municípios relacionadas ao eixo de saneamento. Nós sabemos das dificuldades também que a Sabesp tem na aplicação de recursos na região. Mas nós também não podemos deixar de falar que a Sabesp investiu na região. A primeira parte do Onda Limpa ele foi concluído, nós estamos numa segunda fase. Em termos de orçamento, nós estamos com recursos previstos da ordem de 1,8 bilhões de reais dentro do Onda Limpa fase 2, né? Que busca também o atendimento a mais de 80 mil municípios de assentamento, com assentamento precário. 80 mil domicílios. Domicílios. Né? Então, assim, a questão da ordem, de como a Sabesp vai administrar isso tem que fazer parte do planejamento da própria Sabesp. Que a gente tem que pensar regionalmente, isso não tenho dúvida em relação à defesa dessa tese. Plano regional de saneamento, pode ser pensar. Eu acho que o caminho é esse, viu, Rodolfo? A Sabesp, ela tem que se preparar para isso. A região vai pedir isso, ela vai exigir que seja feito um planejamento regional, não apenas o município. Santos, Praia Grande, Peruíbe, no caso Itanhaém, Cubatão, Guarujá, eles têm os seus próprios planos de saneamento, pelo menos em desenvolvimento. Essa é a informação que nós temos, né? Mas isso precisa ser alinhado com o plano da Sabesp. Caso ela venha conquistar, né, a realização do serviço nos 9. A gente sabe que as discussões existem, o próprio Santos que você me disse, que você expôs aqui aos telespectadores. Porém, os estudos foram baseados em números da atualidade, daquilo que acontece hoje, Rodolfo. Daqui para frente nós estamos planejando. É isso que o plano ele oferece, uma cartilha orientativa também para o saneamento. E a Sabesp, caso ela não queira enfrentar esses problemas no futuro, a cartilha diz como fazer, desde a aplicação dos recursos já existentes em orçamento, como aqueles que deverão vir ao longo dos 16 anos de vigência do nosso plano. Você fala em 80 mil domicílios que são atendidos até 2030 em assentamentos precários. Precários, isso. É uma meta e tanto. É uma meta, não, é o que eu disse, é uma ambiciosa. Meta, é um objetivo, esperamos cumpri-lo. Sim. Tá? É o que, como eu disse no bloco passado, nós temos 3 cenários possíveis, né? O pessimista é aquilo que você não vai conseguir fazer nada. Aquilo que eu projeto, que eu planejo, eu não vou conseguir cumprir. O regular, que é o que nós vivemos hoje, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima, dependendo do eixo de aplicação de recursos, e o otimista. Nós queremos, a AGEM ela vai ter um papel fundamental nisso. Fiscalizar a aplicação desses recursos, orientar na aplicação também de novos investimentos, para que nós estejamos acima da linha regular. O otimista é o sonho de todos nós, né? Claro. Porém, acima da regular já é uma meta bem cumprida. Agora, antes de passar para o Rodolfo, Marcelo, os prefeitos se posicionaram em relação ao plano, fizeram análises, avaliações, mas o prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão, ele teceu uma crítica, considerando, pelo que está aqui no Jornal da Tribuna, o plano superficial.
ele disse que o eixo educação tinha de ser priorizado pelo governo do Estado e não foi. Por que razão, Marcelo? Bom, o eixo de educação, se assim a gente pode chamar de eixo, né, ele tem políticas próprias. O Estado tem políticas dirigidas para a área de educação. Nós tivemos que priorizar, no princípio, esses 4 eixos que buscam, né, o aprimoramento, como que eu posso dizer para você, da estrutura urbana da região. Tanto saneamento, como habitação, como desenvolvimento econômico e mobilidade, eles estão intrinsecamente ligados à estrutura urbana, ao bem-estar urbano da região. Sim. Nós não entramos em eixos como educação, saúde, segurança, porque eles têm políticas próprias. Tá. Então, talvez, aí vai depender de uma discussão com o próprio Condesb, de num futuro nós colocarmos isso, né? Isso como eixos do plano de desenvolvimento estratégico. Mas, a princípio, nós não colocamos. A estrutura urbana, o bem-estar da região em termos de cidade como um todo é o que foi o foco do nosso trabalho. Tá? Educação, no caso saúde, segurança, nós deixamos para um segundo estágio. Porque ele disse mais, o prefeito Mourão, viu, Rodolfo? Dizendo o seguinte, essa educação tinha de ser priorizada e não podemos ter um plano para que os municípios cumpram, todos precisam cumprir suas metas. Obrigações só para nós, que somos os entes mais fracos do processo? Isso não pode existir. Mas espera aí. Você leu essa declaração do prefeito todas as Mourão? Declarações, o Mourão ele foi um grande parceiro. Tá? Eu vou dizer que os 9 municípios, Praia Grande, assim como Santos, os municípios mais estruturados, né, até por conta do seu corpo técnico, eles tiveram uma participação muito mais ampla nas discussões do plano. Sim. Você não pode comparar o eixo de mobilidade em Praia Grande, né, no mesmo nível que em Itanhaém, Peruíbe. Você pode discutir a acessibilidade, o acesso a essas duas cidades, mas no contexto local é diferente. Então, eu vejo as palavras do prefeito como um alerta, não um alerta apenas para o município, mas para todos nós, cidades e Estado. Com relação ao superficial, aí eu vou discordar. O plano ele é muito bem detalhado, tá? Ele tem um caderno de 200 páginas. Esse plano está à disposição das pessoas? Eu vou até falar, receber o plano. Assim, não é fácil, né? Assim, não é fácil a gente imprimir todos, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Pela internet, no site? Pelo site da agência, www.agem.sp.gov.br, você vai encontrar um link com o plano todinho. Os mapas e tudo mais. Tudo em PDF, direitinho, para que você o Rodolfo poder consultar. Possa consultar e analisar. Inclusive, Rodolfo, colocar suas ponderações e críticas também, porque nós não fizemos o plano apenas para sermos aplaudidos. Sim, claro. Você precisa ser criticado também em algumas ações. Para ser aprimorado, perfeito. Essa pergunta sobre os eixos, o porquê eixo tal não foi, o porquê eixo tal não foi, isso é corriqueiro, né? Então, a gente tá aqui também. Bom, Chico, primeiro, o Marcelo Bueno, obviamente, sabe disso. Tem trabalhos feitos no meu escritório que estão no site da agência metropolitana. Aquele trabalho que nós fizemos com o Instituto Impacto está disponibilizado no site da coisa que foi feito pelo nosso escritório. Agora, a quantidade de páginas não significa necessariamente consistência de informações. Eu acho até que eu fico bem à vontade, porque vem do Mourão, que é do PSDB, né? Essas críticas. Mas eu vou aproveitar aqui, o gancho que você deu do Mourão aí, aqui nesse prospecto, a AGEM coloca uma coisa que é uma informação correta, que a gente sempre usa aqui, que nós somos 4%, nós, Baixada Santista, do PIB estadual. Olha que interessante, Chico. Nesse momento, no escritório, nós estamos lá debruçados em 1.500 páginas, 600 páginas da prestação de contas do governo do Estado de 2013 e 900 páginas da prestação de contas da Presidente da República em âmbito federal. E eu trago alguns dados aqui, só para comparar e a gente ver por que saúde, educação, segurança pública, não foram esses eixos aqui. E me perdoa, Marcelo, eu acho que isso a agência devia fazer numa reunião no dia 24, aproveitar junto com esse plano. Saúde 2013,
do que o governo do estado disponibilizou para a área da saúde, a Baixada Santista, que é o 4% do PIB, né, aproveitando o próprio dado da gente, recebeu 1,18%. Na segurança pública, somos também 4%, né? Recebemos do que foi para a segurança pública 0,93%. E na educação, tá, recebemos 1,35%. Ou seja, nessas 3 áreas consideradas absolutamente prioritárias em qualquer pesquisa política que nós estamos na rua, nós recebemos 1,19%. Certo? Somos 4% da economia, do ICMS, do eleitorado, da população, eu sempre digo isso, nós somos 4% de qualquer indicador. Nas 3 principais áreas nós recebemos 1,19%. Chegamos a metade. Não, e o que está vindo a menos aqui significa, transformando isso em valores, algo em torno de 2,5 bilhões a menos por ano. Certo? É um orçamento de Santos. Então a gente fica falando, eu vou esperar o que de investimento do governo do Estado de São Paulo em habitação, se as escolas do Estado, quem estuda em escola do Estado sabe o que eu vou dizer agora, seja em qualquer das cidades, elas estão caindo aos pedaços. Nós ficamos falando aqui 3 anos de que a USP viria para cá, que a USP seria isso. Aí vem um dirigente da USP aqui e dar aquela entrevista ao jornal A Tribuna dizendo que foi enganado, que não era nada daquilo, que entregaram um prédio caindo aos pedaços para ele, e etc, etc. E agora a gente vê a USP aí numa das pior crise da sua história. Por quê? Porque não tem recurso. Então eu acho que eu gostaria de ser otimista, Marcelo. Eu tenho uma admiração pessoal. Eu tenho uma admiração pessoal por você. Acho até que, como parlamentar, você foi um brilhante parlamentar estadual. Era um dos poucos que se interessavam por uma questão que o governo também não honra contento aqui, que é a história da verbadade. Certo? Eu sempre vi a matéria sua, você insistindo no governo, cobrando o governo. Inclusive, ainda tenho essa linha. Mas eu acho que não dá para não ser pessimista quanto ao Mourão, porque sim, tanto em âmbito federal, como, para não dizer que eu estou só criticando o governo do Estado, vamos deixar claro o seguinte também. É um absurdo o que saiu nos jornais a semana passada, de que aí vem o ministro, que era daqui, o ministro da Saúde, e diz que vai abrir um hospital em São Vicente e tal. Vamos deixar essa conversa mole em época de eleição, porque nós não estamos mais para ser enganados. Não partam do pressuposto que aqui na Baixada Santista só tem idiotas. Pode ter alguns, mas a maioria da população é bem informada e não vai cair nesse canto da sereia. Nós precisamos mostrar esses investimentos, tanto no governo federal, nós estamos aí, o PAC Mobilidade, Chico, certo? Vá perguntar para cada um daqueles municípios, daqueles prefeitos que estiveram com o vice-presidente da República lá, o Marcelo Bueno estava lá, o que foi prometido e o que está vindo agora é absolutamente vergonhoso, não paga nem a viagem que foi para lá. E é isso que nós estamos assistindo. Mas olha, Marcelo, sobre esses dados que o Rodolfo apresentou sobre saúde, educação, segurança, enfim, você comenta no próximo bloco. Tá, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com o Jornal em Foque. Academia Unisanta. Bem-estar, saúde e qualidade de vida. Mais de 80 aparelhos de última geração. Profissionais qualificados para orientar as atividades de modo personalizado. Ambiente agradável com muito conforto para todas as idades. Musculação é na Unisanta. Academia Unisanta. Dê uma força para a sua saúde. Informações 3202-7126. Um novo formato, o site bocnews.com está mais interativo, dinâmico, com conteúdo ampliado e canal próprio de TV na internet. São mais notícias com credibilidade para curtir e compartilhar, em qualquer hora e lugar, seja pelo computador, tablet ou celular. Inclua o bocnews.com na lista dos seus favoritos e tenha ao seu lado a informação indispensável para o dia a dia. Jornal Bocnews e bocnews.com. Experiência e inovação para bem informar. Estamos aqui com o cantor Thiaguinho. Agora conta pra gente, qual que é seu maior sucesso? O maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose.
Eu achava que essa doença não existia mais, mas descobri que existe e tem cura. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de 3 semanas, vá a uma unidade de saúde. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê o seu apoio. Muito bem, estamos de volta com o Jornal em Foque desta terça-feira, 3 de junho, recebendo hoje, com muito prazer, o diretor executivo da AGEM, Agência Metropolitana, o ex-deputado Marcelo Bueno, e também o colega jornalista e consultor econômico Rodolfo Amaral, que no bloco anterior apresentou dados impressionantes a respeito dos baixíssimos investimentos aqui na nossa região, em áreas como saúde, educação e segurança, por parte do governo. Marcelo Bueno. Contestar números com o Rodolfo é uma tarefa quase impossível. Impossível. Sondagens do balanço do Estado, né, Chico? Sondagens do balanço do Estado, eu não invento números. Sim, conhecedor dos números, isso é indiscutível. Né? Agora, nós não podemos esquecer também que o governo ele tem aplicado recursos dentro de uma agenda metropolitana proposta em 2002. Né? Então, nós estamos... 2002 não, 2011. 2011. Então, nós estamos aprimorando essas informações, unificando isso e priorizando investimentos. É claro que quando você almeja receber dentro dos 4%, que teoricamente serviriam para... Teríamos direito assim. Em todos. Você tem que fazer algumas priorizações. Né? Você tem que escolher áreas. Governar é priorizar, é você fazer escolha. Nem sempre é fácil você fazer essas escolhas. E hoje, a Baixada ela vive um momento de transição, né, muito forte, Rodolfo. Você conhece a Baixada muito mais do que eu. Hoje. E quando você estava começando a estudar, estava nascendo. Tenho 40, né? Sou de 74. Há 30 anos nós já estávamos na campanha aqui. Pô, eu não. Para prefeito de Santa Luta pela autonomia. Brincando de carrinho, pô. Tentando fazer minha coleção de carrinho, né, que eu tenho até hoje, por sinal. Mas é interessante quando a gente confronta números, porque a Baixada de 30 anos atrás não é mais a Baixada de hoje. Né? E o povo, os moradores da nossa região, eles têm aprendido a cobrar o governo, e os municípios, e o governo federal. Só para fazer um complemento naquilo que o Rodolfo falou sobre o plano de mobilidade, é lamentável que depois de todo aquele trabalho que os 9 municípios teve, em conjunto com a agência, nós fomos lá em Brasília, sabe? Conversamos na mesa com o vice-presidente da República. Expusemos, porque, para quem não sabe, nós não tínhamos direito de entrar na disputa dos recursos do PAC 50 bi. Porque era só municípios com mais de 700 mil habitantes. O que nós fizemos? Primeiro, pleiteamos como região única. Claro. Ou seja, na somatória dos 9 municípios, nós extrapolaríamos quase o dobro do número de habitantes. Sim. Então, fomos reconhecidos como a cidade da Baixada Santista, porque nós tínhamos um plano viário único de mobilidade. Debruçamos durante 2 a 3 semanas, se eu não me engano, diariamente com os técnicos, elaborando uma espinha dorsal do nosso sistema de mobilidade regional. Aí você vai, apresenta, depois você tem que fatiar isso, porque os municípios não recebem, a agência não receberia esse recurso, que foi uma crítica que eu usei. Isso eu falo tanto para quem está nos assistindo, até como os integrantes da mesa, Rodolfo, Chico. A Baixada ela tem um fundo metropolitano que poderia receber esses recursos. Seria muito mais fácil você administrar isso. Você tem conselheiros, você tem o Condesb por trás disso. Perfeito. O Condesb, ele tem o próprio governo do Estado. Mas não, o fundo não poderia receber esses recursos que teriam que ter um destino próprio. Não, um exemplo prático, teríamos que formatar um consórcio. Exclusivamente por mais um consórcio. A Baixada já tem agência, a Baixada já tem Condesb, a Baixada já tem um fundo metropolitano, teríamos que criar um consórcio para a aplicação desses recursos. Não é meio redundante? Sem dúvida. Então, fizemos todo esse aparato, todas essas reuniões para depois termos a infeliz notícia que os recursos não viriam
na proporção que nós gostaríamos. Que foi prometido, né, Rodolfo? Não, Chico, eu acho engraçado, quando se fala em mobilidade urbana na nossa região, parece que mobilidade urbana é sinônimo de VLT. Eu queria lembrar as pessoas, principalmente aquelas que só vivem aqui em Santos ou nos lugares assim, vamos dizer assim, mais desenvolvidos, que se nós formos medir rua por rua na Baixada Santista, nos 9 municípios, 70%, na melhor das hipóteses, 70% das ruas na nossa região da Baixada Santista sequer são pavimentadas. Porque o pessoal não vê a realidade de Peruíbe, de Itanhaém, de Mongaguá, mesmo de Praia Grande, de Bertioga. Vai só nas avenidas principais dessas cidades e acha que está tudo, que mobilidade. Vai lá naquela... Porque ali você não anda a pé, você não anda de bicicleta, porque são ruas esburacadas, etc, etc. Por quê? Porque 66% dos imóveis localizados nessas localidades, certo, são de veraneio. Certo? Tem mais essa realidade que nos falta espaço e tudo mais. Mas eu queria até, porque já que eu falei todos os temas aqui, faltou um que me chamou a atenção hoje, Chico. Rapidamente. Saiu no jornal A Tribuna de hoje, um levantamento da Firjan, se referindo aí a todos os municípios do Brasil, e Santos teve um crescimento espetacular aí em 2000. O quinto município. O quinto município, tanto no ranking nacional como no ranking estadual. Esse é um dado efetivo, houve um crescimento. Ele era, em âmbito nacional, em 2005, quando o Papa assumiu a prefeitura, ele estava na colocação de 135, em 2011 foi para quinto, no âmbito estadual de 95 foi para quinto. Então, esses levantamentos, que aliás hoje foi uma divulgação até tímida, na minha forma de ver na imprensa, não sei o porquê, mas são essas informações que são indutoras do desenvolvimento. Positivo. Então, eu queria saber até com o Marcelo Bueno, nesse trabalho, como é que a Baixada pode ser indutora do desenvolvimento dentro dessas linhas do trabalho traçado. Um dos eixos foi desenvolvimento econômico. Exatamente. Né? Até 2030, nós precisamos criar mais 170 mil postos de trabalho para atender a demanda até 2030. Hoje nós sabemos que, pelo que nós conversamos aqui, estamos em torno de 400 mil. 400 mil postos de trabalho 400 na região. Nós precisamos chegar a 570. Né? Pré-sal é importante, sem dúvida. Porto, sem dúvida, mas não só isso. Nós temos um turismo que, entre tapas e beijos, aí ele ficou meio que esquecido. Não, mas nós precisamos também do crescimento, sem dúvida. Turismo de negócios. Claro. Né? A Baixada está sendo vista hoje como uma área de investimento de negócios. Não apenas o pré-sal, mas o setor imobiliário também, que aos poucos vai retomando a sua capacidade de investir, né? E de construir fazer grandes investimentos na região. Então, tudo isso é somado ao planejamento regional, porque sem planejar a gente não vai chegar onde queremos. Né? O planejamento hoje é uma palavra que mais se fala, é a palavra que mais se fala na agência. Então, somadas essas proporcionalidades, nós chegaremos ao tão sonhado índice acima do regular. Não vou dizer otimista, você nunca vai ouvir falar, vamos chegar ao número otimista, que aí depende de outros fatores, não apenas do nosso empenho no trabalho. Mas com certeza a nossa meta é chegar o ano que vem, com certeza você deve superar chamar, um pouquinho o regular. Não a mim, mas o próximo diretor, não sei se eu estarei lá até o final do ano que vem, mas já apontando os índices comparados a 2014. Compromisso, hein? Sem dúvida nenhuma. Olha, Marcelo, nós teríamos muito mais a conversar, Rodolfo, enfim, mas somos limitados pelo tempo, como todos nós sabemos. E chegamos ao final desta edição do Jornal em Foque. Gostaria de agradecer muito a sua presença, Marcelo. Boa sorte. Eu que agradeço, Chico, Rodolfo. Tive umas aulas com você. Ainda você que assistiu. Muito obrigado. Boa sorte nesse trabalho importante do plano estratégico de desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado, Rodolfo Amaral, mais uma vez pela presença. Agradecer a Paula Paparelli, a toda a equipe, especialmente a você, telespectador, pela atenção, pela audiência, pelo carinho. Amanhã nós estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque. Mais uma vez, meu muito obrigado e até lá. Jornal em Foque. Apoio Unisanta, Universidade do Grupo de Excelência do MEC. BocNews, o jornal gostoso de ler e bom de negócios.